Começando? Começar que está na hora. Tá. Boa noite a todos. É um momento sagrado, estamos reunidos em nome do Mestre Jesus, numa casa de oração espírita. Aos presentes aqui, as pessoas que estão à distância, estamos todos interligados. Possamos pedir pela paz na terra, essas convulsões que existem, que é natural, dado o nosso grau evolutivo, mas vamos pedir que tudo se acerene e volte no seu local, que é de tranquilidade. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a irmã Divelena Nantes Ritzio. Então nós vamos agora fazer uma prece e após isso ela assumirá a tribuna. Dia todo se recolhe intimamente neste momento sagrado. Amigo Jesus, Mestre amado, sempre estamos, Senhor, mais a pedir do que louvar ou agradecer. Possamos, enfim, estar agradecidos pelo que recebemos e pelo muito que recebemos. Assim nós estamos pedindo pelo nosso próximo, por aquele que está caído à beira do caminho, possa receber mão amiga para se levantar, possa amar em vez de odiar, possa confiar em Ti, em Deus nosso Pai, fortalecendo a fé. Permita, Senhor, que os Teus mensageiros vá em todas as direções, e vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos neste momento sagrado, sobre a terra, toda a paz, toda a harmonia possível para todos os povos, a nação brasileira em especial, e aqui também nesta casa de oração, possamos estar harmonizados no Teu amor, seguindo os Teus ensinamentos. Então, Senhor, mais uma vez, nós agradecemos por mais um dia de oportunidade na terra, que assim seja. Pode colocar no bolso. Tem que colocar esse? Só colocar no bolso. Ai, eu não tenho bolso. Bolso falso. Pronto, preguei aqui. Boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Diva. Eu frequento a União Espírita André Luiz, né? E o seu Godoy, ele me convidou hoje para conversar um pouquinho com vocês, né? E o tema é sobre amor ao próximo. Amor ao próximo é um tema fácil, né? Bem facinho. E o amor ao próximo é um caminho universal. É um caminho que a gente precisa trilhar para encontrarmos Jesus lá na frente, né? Para encontrarmos com os bons espíritos, com os irmãos que tanto nos ajudam. Mas o que a gente tem em comum, né? Todo mundo, todos nós que estamos aqui hoje, todos nós que estamos nessa caminhada da vida. Então, o amor como a bússola. A bússola, ela aponta sempre para o norte. E Jesus Cristo pediu para a gente apontar sempre no caminho do amor. O cuidado como uma ponte. Por que o cuidado como uma ponte? Porque cuidar é a forma que a gente alcança o nosso irmão, né? O cuidar com o nosso irmão é a ponte que vai levar a gente para o caminho de Jesus. E a fraternidade como um destino. Quando a gente fala da caminhada da vida, a gente fala da fraternidade como um lugar que a gente quer chegar. A gente quer ser mais fraterno, a gente quer ser mais amoroso, a gente quer que as coisas caminhem sempre para o rumo do bem, do amor, né? E eu sempre digo que o amor é o que faz a gente ficar mais próximo. Então hoje a gente não vai falar nada de diferença. A gente vai falar só do que
aproxima a gente. E o que aproxima? O que é aproximar? Né? De quem que a gente tem que ser mais próximo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes a gente escuta isso e a gente acha que Jesus mandou a gente largar tudo e cuidar do nosso irmão? Nós não precisamos nos importar conosco mesmo. A gente só precisa se importar em cuidar do nosso irmão. Mas será que é essa realmente a mensagem do amar ao próximo? Quem está mais próximo da gente do que nós mesmos, né? Não como um ato de egoísmo, gente. Não entendam como um ato de egoísmo, né? Se cuidar para amar. Mas vamos supor, no avião, quando a gente está no avião, quando desce a máscara, a primeira mensagem é: coloca primeiro em você e depois você coloca na pessoa que está do seu lado, se ela não conseguir colocar sozinha. Então a gente precisa se cuidar mais. A gente precisa falar um pouco mais também do auto-amor, o autocuidado, que é muito importante. O auto-amor, ele é o que mais nos aproxima de Cristo, porque quando a gente é o próprio jardim, quando nós somos o próprio jardim do Cristo, quando nós somos a semente, é muito mais fácil a gente amar o próximo, né? E falando nisso, amar ao próximo começa em nós, porque ninguém doa aquilo que não tem, não é verdade? A gente tem que doar o que está sobrando na gente, então tem que sobrar muito amor na gente para a gente poder doar para o próximo. E às vezes assim, eu estava falando sobre amor ao próximo essa semana lá numa reuniãozinha de família, e a gente começou a falar, não, porque é tão lindo o conceito do amar ao próximo, é tão lindo porque muita gente vai, faz o trabalho da caridade, faz o trabalho de amor. Só que quando a gente fala do amor ao próximo, não é só amar o meu noivo, né? Amar o marido, amar a irmã. Experimenta amar a pessoa que cometeu um crime. Essa pessoa precisa de amor também. Então eu tenho que estar transbordando amor para eu conseguir amar um irmão que errou. Usando um outro exemplo. Quantas vezes no serviço a gente não fica com vontade de pegar aquele irmãozinho que estressou a gente, né? Que tem sempre aquele irmãozinho que estressa a gente, que força a gente a evoluir. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que amar, a gente tem que orar por essa pessoa. A oração, ela é uma forma de amor. Então, você vai orar por você, pelo seu familiar, ora por aquela pessoa que errou, né? Então, cuidar de si não é um ato de egoísmo, é uma responsabilidade espiritual. Como eu falei, a gente não doa aquilo que a gente não tem. Então, como é que eu vou doar amor? Como é que eu vou transbordar amor se eu não tenho amor por mim mesmo? E às vezes um ato de amor a mim mesmo não é só, ai, nossa, como eu sou linda, ai, como eu sou, olha, eu vou para academia aqui todos os dias. Não, amor está nos pequenos rituais que a gente faz conosco mesmo. Por exemplo, eu vou acordar, vou tomar um banho, vou fazer uma oração, eu vou começar o meu dia fazendo uma água fluidificada para eu tomar ao longo do dia. Esse é um ato de autocuidado, de auto-amor, que ajuda no nosso dia a dia. O autoconhecimento ilumina as nossas relações. E por que o autoconhecimento ilumina? Porque quando a gente conhece os nossos momentos de raiva, os nossos momentos de falha, quando a gente sabe que a gente precisa de uns 5 minutinhos só para respirar e voltar para um diálogo, isso é um ato de autoconhecimento que ilumina a sua relação. Você vai deixar de brigar com uma pessoa porque você teve aqueles seus 5 minutinhos para você refletir naquele sentimento que você teve. Nós somos humanos, nós vamos ter esses sentimentos. O que importa é como a gente vai lidar com eles, porque a gente precisa lidar com eles. Nós somos feitos de luz e somos feitos de sombras. Quem se acolhe, acolhe melhor. Por quê? Se eu tenho meus 5 minutos de raiva, quando meu irmão tiver nos 5 minutos de raiva dele, o que eu vou fazer? Eu vou entender, porque eu tenho. Eu sei lidar com meus 5 minutos e eu vou saber lidar com os 5 minutos do meu irmão. Eu vou conseguir compreender, eu vou conseguir acolher. E nesse momento de sombra, né?
Às vezes tem pessoas que ficam bravas, que gritam, que falam coisas que a gente sabe que no normal, no dia a dia, essa pessoa não falaria. Então, quando eu me conheço o suficiente para entender que isso não vai me afetar, pelo contrário, eu vou poder ser uma fonte de suporte nesse momento para o meu irmão, isso faz toda a diferença. Faz diferença para a gente, faz diferença para nós mesmos, porque a gente deixa os melindres que a vida carnal traz para a gente, e aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, os dias eles ficam mais felizes, né? Quem se perdoa, perdoa sem peso. Perdoar é a coisa mais difícil do mundo. O auto-perdão é uma das coisas mais difíceis do mundo. Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que estar bem conosco mesmo. A gente tem que deixar a nossa vaidade de querer ser perfeito, de querer falar da forma mais bonita, falar da forma mais perfeita e se perdoar, porque às vezes você não vai conseguir chegar lá naquele momento. Você tem que se perdoar também pelos erros que você cometeu. A gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui cada dia mais para evoluir, para aprender com os nossos erros. O importante é a gente se perdoar. Então, quando a gente se perdoa por um erro, quando o nosso irmão erra, fica mais fácil. Eu particularmente tenho essa visão. Se eu já cometi esse erro, se eu já gritei com alguém, quando alguém grita comigo, é mais fácil perdoar, porque eu já cometi esse erro, eu me perdoei por ele, e aí eu vou perdoar mais fácil, né? Quem se ama espalha amor sem esforço. Eu trabalho com marketing, eu trabalho na área da comunicação, e eu escuto muito assim: mas na internet é terra de ninguém, todo mundo comenta o que quer, todo mundo fala o que quer na internet. Mas aí a gente levando isso ao pé da letra, se eu amo, se eu estou transbordando amor, eu vou espalhar o quê? Eu vou espalhar amor, eu vou espalhar uma palavra generosa, eu vou espalhar uma semente de um jardim do bem, de um jardim de luz, né? Então, quando a gente espalha amor, né? Quando a gente se ama, a gente espalha amor com mais facilidade, porque assim, a gente vê hoje nas redes sociais muitos comentários negativos, aí vem uma pessoinha lá que faz um comentário positivo e as pessoas ficam tão felizes, porque é extraordinário quando uma pessoa espalha amor. Ela consegue mudar todo uma sombra que aconteceu ali, ela consegue transmutar aquilo de uma forma assim linda. E no Espiritismo, o que é amar ao próximo? Eu fiquei assim muitos anos me perguntando isso, porque eu sou a pessoa que eu esqueço de colocar a máscara de pressurização, a máscara em mim, e vou correndo colocar em quem eu amo. Eu esqueço de fazer por mim primeiro, para fazer por quem eu amo, e eu achava que isso era o Espiritismo. E aí estudando, né, com o tempo, assistindo palestra, estudando, lendo sobre o tema, o que a gente enxerga? A gente começa a ver o outro como espírito em evolução. Então, eu vou ver o outro como um espírito em evolução igual eu. Então, se ele precisa, eu também. Não é se comparar, é se acolher da mesma forma que você está acolhendo o seu irmão, né? Acolher as imperfeições alheias, porque nós também temos as nossas. E eu falo muito no âmbito profissional, porque no mercado de trabalho em si é onde a gente tem mais desafios para o caminho do amor. Pelo menos para mim, na minha experiência, o mais difícil é no âmbito profissional, porque às vezes eu quero fazer uma coisa, eu preciso fazer isso, eu vou ganhar o mundo. Só que não é assim. A gente tem que acolher a imperfeição. Então, se eu tenho o meu ritmo, o meu colega vai ter o ritmo dele. E aí nós dois vamos numa engrenagem até a gente conseguir se acertar, né? Então eu vou acolher minhas imperfeições, aquela rapidez que eu quero resolver as coisas, junto com, às vezes, a pessoa que ela precisa de um pouco de ajuda para resolver. E assim a gente faz uma cadeia de bem, assim. A gente vai espalhando esse amor, a gente vai espalhando uma palavra, porque a gente tem que ser exemplo do que a gente fala, né? Então eu estou aqui falando, mas a pessoa que precisa escutar isso também sou eu. Eu estou falando aqui, mas vem primeiro na minha cabeça, no meu ouvido primeiro.
Então eu preciso ouvir isso também, porque eu preciso me acolher, eu preciso acolher a minha imperfeição para eu poder acolher a do meu próximo, né? Praticar o bem sem esperar aplauso. Essa é uma coisa bem, né, que o pessoal fala lá na Bíblia, o que a sua mão direita dá, a sua mão esquerda não precisa saber. A gente tem que desconstruir o princípio da vaidade. Então, muita gente quer fazer o bem, só que espera receber aquilo de volta. Eu fiz comida e levei uma marmita lá, olha que legal. É legal, desde que você esteja fazendo isso para incentivar a outra pessoa, não para se encher de vaidade. Porque o que a gente caminha é para um caminho sem vaidade. A gente quer chegar lá e poder, imagina assim, você desencarnar, olhar Jesus chegar lá para você e falar bem assim, olha, você seguiu o que eu falei, você conseguiu seguir o que eu falei. E a gente às vezes esquece que é 1% todos os dias, é de pouquinho em pouquinho, sem esperar aplauso, sem esperar o reconhecimento, porque a gente tem que mudar para nós mesmos. A reforma é íntima primeiro. Então, primeiro a gente faz a reforma íntima e depois a gente vai para os nossos irmãos. E amar ao próximo segundo a Jesus, né? Jesus, a gente sabe que Jesus praticou milagres. Jesus, ele veio na terra e ele fez coisas maravilhosas. Ele fez cego voltar a enxergar, ele fez pessoas que não andavam voltarem a andar, ele curou pessoas só pela fé delas. A gente tem um exemplo muito bom, eu assisto aquela série The Chosen, sou apaixonada por essa série, ela é muito boa e ela conta um pouco sobre Jesus. E aí tem duas passagens, né, explicando lá na Bíblia, só que em imagem, Jesus curando através da fé. Que um é muito emblemático, que é aquela mulher que ela tinha hemorragia e ela só tocou um pedacinho do manto e ele fala para ela, sua fé te curou. Aí eu te pergunto, a sua fé te cura hoje? A gente consegue ter essa fé inabalável para curar a gente? Porque a cura ela é individual também. Então a gente tem que ter fé para que a fé nos cure. Será que a gente está conseguindo? E aí Jesus apresenta o amor como uma ação transformadora. Quanto mais eu amo, mais eu vou amar. E isso é contínuo, é aquele negócio, é cíclico. Quanto mais eu fizer o bem, mais coisas boas vão acontecer e mais eu vou ter vontade de fazer o bem. E isso vai se caminhando para uma vida inteira de coisas positivas. Porque isso é uma vibração, imagina. A gente está vibrando na frequência da luz. Quando a gente ama o próximo, quando a gente se ama, a gente vibra na frequência da luz. E o amor não é um sentimento abstrato. Pelo menos para mim, não é um sentimento abstrato, ele é uma atitude diária. Então, uma atitude diária, não preciso fazer muita coisa, assim, eu não preciso doar milhões, né? Eu posso, obrigada, eu posso só conversar com uma pessoa que precisa ser ouvida. Isso é uma atitude diária que demonstra amor. Eu posso ajudar uma pessoa que está com fome. Isso é uma demonstração diária de amor. Eu posso compreender uma pessoa no momento em que nem ela se compreende. Isso é uma atitude. Por isso que eu falo que o amor não é abstrato. O amor é um sentimento que a gente consegue ver. A gente só tem que doutrinar nossos olhos. E essa é a parte mais difícil para a gente que está aqui encarnado. Doutrinar os nossos olhos para ver o amor. O amor tem muitas formas. O amor ele é muito grandioso, assim. Então, todos os povos, crenças e culturas podem praticar isso, independente da religião, independente do lugar do mundo que você tiver, você pode praticar o amor, desde que você leve esse princípio para a sua vida. Ame ao próximo, se cuida, né? Faça pelo próximo algo que você gostaria que fizesse por você, porque a gente não quer apanhar, né? A gente não quer o quê? A gente não quer que as pessoas gritem com a gente. Então, por que a gente bate e por que a gente grita? Então, a gente tem que primeiro se acolher, né? A gente vai fazendo esse trabalhinho, é trabalho de formiguinha. Eu sempre gosto de pensar, eu sou muito assim, eu imagino muito, sou muito criativa.
Então, às vezes eu paro assim, eu penso, é um trabalho de formiguinha, porque uma formiguinha vai passando para outra, que vai passando para outra. No final, o formigueiro inteiro se alimentou. No final, todo mundo conseguiu chegar aonde queria, porque todo mundo colaborou com esse trabalho de formiguinha. E o amor como uma ferramenta de evolução. Eu trouxe essa imagem de uma pessoa se olhando no espelho, por quê? Muitas vezes a gente se julga demais. A gente fica acorrentado às nossas próprias autocríticas. Quem nunca sentiu que estava errado? Quem nunca teve vergonha de vir aqui e falar, né? Fazer uma palavra aqui com os irmãos, fazer a oração. Quando termina, assim, a gente fala assim, que fica disponível para o irmão que sentir no coração fazer a oração. A gente, olha, eu morria de vergonha, porque eu tinha autocrítica. Eu falo assim, eu não sei fazer bonito igual a outra pessoa, eu não sei fazer bonito igual a pessoa que está aqui na frente da mesa falando, eu não sei, eu fico com vergonha. E aí com o tempo eu fui fazendo o quê? A minha oração pode não ser a mais bonita, mas ela está sendo sincera. Então Jesus está ouvindo, a espiritualidade está ouvindo, os mentores estão ouvindo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar essa autocrítica, a gente tem que se libertar. Então, essa imagem é de uma pessoa se olhando no espelho e se libertando, né? Está se libertando do quê? Da culpa, da ansiedade, do medo, da vaidade, porque a gente precisa se livrar disso. Uma vez eu escutei, durante a aula, a gente estava na aula da reforma íntima, e eu escutei que a gente tem vergonha de falar em público, porque a gente tem vergonha do que as outras pessoas vão pensar da gente. Será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando bonito? Porque é vaidade. A gente está aqui querendo fazer o melhor. Então, eu não sei falar bonito, então eu não vou lá falar, né? Eu vou deixar o outro irmão falar, porque ele fala mais bonito. A oração dele é mais bonita. Eu vou errar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no espelho e vou falar, você consegue. Eu vou me libertar dessa autocrítica, dessa vergonha, porque muitas vezes a timidez é isso. É o orgulho disfarçado de procurar uma aceitação. E se a gente não se aceita, como é que o outro vai aceitar, né? Como que o outro vai ver que eu estou aqui falando uma coisa que eu não acredito no que eu estou falando? Então, é um caminho muito extenso, né? O bem que fazemos retorna, não com troca, mas com uma consequência natural. Então, tem aquele livro do Chico, Ação e Reação, né? Tudo que a gente faz, retorna pra gente. Então, uma atitude que a gente tem, ela vai gerar uma consequência. Tudo que a gente faz, volta pra gente. Tudo, absolutamente tudo. Eu demorei muito tempo para compreender isso também. Porque isso sim, para mim, é uma coisa muito abstrata. Porque a gente acaba pensando assim, então eu não posso falar para o meu irmão que ele errou, porque quando eu errar ele vai vir falar para mim. Não, não é assim. Às vezes a gente fica querendo fazer uma caridade em troca dos bônus hora, né? Querendo ali juntar pra gente, quando chegar lá no mundo espiritual, falar, olha, eu tenho bônus hora, viu? Eu estava lá encarnado e fiz algumas coisas legais. Então a gente tem que deixar esse negócio de querer a recompensa e fazer porque a gente ama fazer isso. A gente ama amar ao próximo. Eu amo a área da comunicação. Passei 10 anos morrendo de vergonha de falar com as pessoas. Mas eu amo a área da comunicação, sou fascinada pela área da comunicação. Eu demorei 10 anos para conseguir vir aqui e falar sobre coisas que eu amo. Eu amo como o Espiritismo ele transforma. Então, eu demorei 10 anos para conseguir ir nesse caminho. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, a parte do a ti mesmo é a parte que pega. Ai, meu cabelo não tá bonito hoje porque eu não tive tempo de fazer uma escova, meu batom borrou aqui. A gente tem isso, né? A gente vai pensando nisso e às vezes parece bobo, mas são coisas que paralisam a gente. E eu amo como o Espiritismo ele traz essa ferramenta de evolução, que é o amor. Porque quanto mais eu me amo, mais eu amo o próximo e mais eu construo
motivos para eu continuar amando. O amor eleva até quando dá trabalho. Gente, quem não tem aquele familiar difícil? Quem não tem aquela pessoinha que está lá, assim, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Eu quero amar esse irmão, mas ele está testando a minha paciência. Dá trabalho, dá muito trabalho. A gente tem que se policiar, porque às vezes até o diálogo com essa pessoa é diferente. Mas depois, quando a gente cria essa intimidade com a pessoa, é tão recompensador. É tão gostoso quando a gente tem uma pessoa que a gente achava difícil amar ela, e quando a gente finalmente ama, a gente fala, olha quanto tempo eu perdi nesse meu orgulho, quanto tempo eu perdi tendo uma birrinha dessa pessoa enquanto eu podia estar amando ela. É muito assim, quando você vai ver, você já está transformado, porque o amor, ela é uma ferramenta de evolução. E nós não nascemos prontos. Todo mundo que reencarnou aqui não está pronto para ser 100% perfeito. Às vezes está, né? A gente ainda não sabe, porque a gente vai espiar ainda as nossas provas, mas eu parto do princípio em que a gente não está pronto ainda. A gente que está aqui ainda precisa de muito, a gente precisa de muita caminhada para se aprimorar, né? Porque nós somos seres em constante evolução. A gente aprende, né, que nós viemos de muitas vidas passadas para a gente chegar aqui, e aqui a gente está melhor do que a gente estava antes. Aí dá aquele medinho, né? Nossa, o quão eu fui ruim na vida passada, daquela ansiedade, né? Mas graças a Deus a gente tem o esquecimento, né? Porque a gente está em constante evolução. Então eu estou aprendendo aqui nessa vida a ser uma pessoa melhor. Eu estou aprendendo aqui a amar, eu estou aprendendo a respeitar, eu estou aprendendo a me amar, porque às vezes é isso que me falta. A gente vai errar muito ainda, isso eu ouvi hoje. Eu fiz essa adição, né, desse slide, porque hoje eu ouvi que a gente vai errar muito. A gente tem um caminho muito longo. A gente pensa, a reforma íntima, ela não começou nessa vida e ela não vai terminar nessa vida. Então, quanta gente ainda vai errar? Quanta gente ainda tem para aprender com os nossos erros e não vê o erro como uma coisa ruim, não. Eu não vejo o erro como uma coisa ruim, eu vejo como uma oportunidade de melhoria. Eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de falar a coisa errada, no momento errado. E aí eu ficava quietinha, né, com medo ali. E aí quando eu vi, eu falei assim, não, eu vou errar muito ainda. Eu sou uma pessoa que eu preciso desses erros para eu evoluir. Então a gente precisa, né? Às vezes não precisa ser um erro assim gigantesco, né? Às vezes um errinho, às vezes a gente erra pequenininho também, mas erro é erro. A gente tem que acolher o erro desde o maiorzão até o pequenininho da mesma forma, com o mesmo amor. Erro é erro. Eu também já escutei que não existe pecadinho e pecadão. Não existe. Eu não lembro quem que me falou isso, mas o esmalte rosa é tão pecado quanto o esmalte vermelho. Então por que a gente critica o esmalte vermelho e passa a cor de rosa? Não existe o errinho e o errão, eles têm que ser vistos da mesma forma, né? E tem que ser acolhido da mesma forma, como? Com amor. A gente tem que amar esses errinhos. E esses exemplos, eles vão ficando na minha cabeça, assim, que eu vou ao longo da minha vida, eu vou pensando, nossa, olha, realmente, esse errinho pequenininho, ele tem que ser tão acolhido quanto o errão grandão, né? Jesus nos dá novas chances de tentar, todos os dias e em muitas vidas. Então, todos os dias, você acordou, você está com saúde, você está com disposição, você pode trabalhar, você não está num hospital acamado, você não está passando por uma vulnerabilidade financeira. Então você ganhou uma nova oportunidade de fazer melhor. E as pessoas que acordaram no hospital, ainda assim têm a oportunidade de fazer algo bom. Eu já vi em muitos hospitais, pessoas que estavam doentes, orarem pelas outras também. Eles fazerem um círculo ali entre eles, e eles orarem entre si, um pelo outro. Isso me mostra assim que às vezes é muito mais sobre a nossa vontade
do que necessariamente de onde a gente está, né? Então a gente tem que ter essa vontade de tentar todos os dias. Mas eu estou passando por uma vulnerabilidade financeira, eu não sei o que fazer. Acolhe esse momento. Esse momento às vezes é um momento de introspecção que você precisa se acolher. Eu estou falando dessa forma, mas são muitos exemplos, assim, são muitas coisas que a gente pode fazer, porque todos os dias, em muitas vidas, quantas vidas a gente não teve para trás para a gente aprender para aprender o que a gente aprendeu nessa? E quantas vidas a gente ainda vai ter para frente para a gente aprender mais ainda? Porque o legal é isso, é sempre continuar aprendendo. E eu trouxe uma passagem. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Isso aqui não é sobre as outras 99 pessoas que já são muito boas e perfeitas e praticam a caridade e amam o próximo todos os dias, que se amam todos os dias. Isso é sobre aquela pessoa que ela está tentando e ela ainda não conseguiu. Quantos de nós ainda somos essa única ovelha que está perdida? Quantos de nós ainda precisamos aprender o amor para voltar para o caminho das outras 99? A gente tem que se ver como seguidores do Cristo. Jesus é nosso pastor, Ele é nosso mestre. Ele nos ensinou muito, Ele tem muito a nos ensinar. Então a gente ainda é aquela uma ovelhinha. Jesus não vai deixar ninguém. Ele não quer perder nenhum filho, Ele intercedeu por nós por um motivo. Então Ele não vai deixar ninguém, Ele quer todas as 100 ovelhinhas dele lá, junto com Ele, mas cada uma no seu tempo. Então você tem muitas vidas para você aprender e ser essa uma ovelhinha resgatada. Eu parto desse princípio porque assim, eu quero muito seguir o caminho do Cristo, mas eu ainda sou falha, eu ainda cometo erros, então como que eu vou fazer? Então eu ainda tenho muito caminho para trilhar, então eu ainda sou essa uma ovelhinha. Chico já está lá nas 99, graças a Deus, né? Por que que não podemos nos fechar ao amor? Porque a gente ama incondicionalmente. Jesus nos amou incondicionalmente a ponto de morrer na cruz por nós. Então por que que a gente não pode se fechar para o amor? Às vezes tem aqui uma frase: o bem que eu quero fazer eu não faço. Porque às vezes estou passando com um carro, aí eu vejo uma pessoa precisando de ajuda, mas eu estou com pressa para eu ir para o serviço, então não tenho tempo para fazer esse bem aqui agora, mas aí depois eu recompenso. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque às vezes eu estou no momento em que eu brigo com meu irmão, eu brigo com a minha mãe, eu brigo com as pessoas e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Porque é mais difícil você parar para fazer o bem do que você parar para fazer o mal. Então a gente tem que estar o tempo inteiro vigiando e orando, porque senão a gente volta lá pro princípio. O que eu estou fazendo para eu ser melhor? O que eu estou fazendo hoje, né? Somos falhos e precisamos dar e receber compreensão. Nós precisamos compreender. Hoje eu vejo que o mundo está muito acusador e ele está menos acolhedor. Mas ao mesmo tempo a bolha que eu vivo é uma bolha muito acolhedora. Eu posso cometer quantos erros eu quiser. Minha bolha vai sempre olhar para mim e vai falar: tá, se arrependeu, então vem cá, que agora é hora de sentar aqui do lado da minha irmã, que fala assim, né? Tá na hora de sentar aqui do lado da maninha que eu vou puxar sua orelha. Então a gente precisa ser mais acolhedor do que acusador. A gente precisa acolher as pessoas, porque as pessoas elas estão precisando ser acolhidas. A gente às vezes não consegue ver o que essas pessoas estão passando. As pessoas elas não falam o que elas estão passando. Elas querem passar pelo momento de dor sozinhas. E às vezes tem muita forma, né? Eu coloquei que o amor nem sempre é da forma que a gente espera receber, mas precisamos ter olhos sensíveis para ver. Por quê? A gente fala daquelas formas de amor, né? Que fala que é atos de serviço, palavras de afirmação. Então a gente tem que ter o olho sensível, porque às vezes
a minha forma de amar é fazer um café da manhã, levar na cama pro meu noivo. A forma dele me amar é falando, nossa, que café da manhã gostoso. E é isso, sabe? A gente poder olhar para essas pequenas formas de amor. Onde eu trabalhava, tinha uma pessoa que todas as vezes de manhã cedinho ela chegava, ela pegava as garrafinhas de todo mundo e ela enchia a garrafinha de todo mundo. E ela nunca falava nada que era ela. Ela só chegava, era a primeira a chegar na sala, pegava a garrafinha e enchia. Aí um dia, fazendo uma brincadeira, coloquei lá, eu agradeço muito porque você sempre enche a nossa garrafinha de água. Eu acho isso um ato muito lindo, você é muito amorosa, muito carinhosa. Porque ela é uma pessoa quietinha, você vê aquela pessoa que quase não conversa, quase não fala, né, no dia a dia. E a gente que é mais da área da comunicação, a gente é inimigo do silêncio. A gente não gosta muito do silêncio, a gente tem uma alergia de ficar quietinho. Levanta e vai e conversa com um e faz uma gravação aqui para ir para o Instagram do outro lado e tudo mais. E quando eu coloquei isso para ela no papelzinho, ela falou assim, nossa, muito obrigada. Eu não faço isso, né, querendo receber atenção, não faço isso, eu faço isso porque eu sou a primeira a chegar. E às vezes eu vejo que vocês chegam e já tem um monte de coisa para resolver, então eu vou lá e pego água. É uma forma de amor. É uma forma que ela encontrou de demonstrar o carinho dela. E às vezes a gente não está com o olho sensível para ver isso, né? Às vezes a gente só vê a nossa garrafinha, nosso copinho d'água. Olha, tem uma água fresquinha aqui para eu tomar. E a gente acaba perdendo essa sensibilidade o extraordinário, ele acaba ficando comum para a gente. O extraordinário, ele acaba ficando algo muito normalizado, né? Então, todo mundo acostumado a chegar e ter água lá, ninguém mais chegou e pegou a água sozinho, porque a gente sabia que estava lá a água. Então, assim, quantas vezes a gente agradeceu por esse ato dela, de encher a garrafinha? Então, a sensibilidade para ver as formas de amar, ela é muito importante. E amar na prática. Jesus, ele pediu para os discípulos e para todos nós fazermos o trabalho da caridade. E assim, eu achava muito difícil fazer o trabalho da caridade, porque eu achava que o trabalho de caridade era doar dinheiro, era doar marmita, era fazer... E aí eu conheci um projeto, me apaixonei, e o que aconteceu? O trabalho do amor da caridade ficou muito fácil para mim, porque eu aprendi o que é amor ali na prática, né? Amor é o quê? Escutar com presença, escutar até quando a pessoa não fala. Às vezes as pessoas não querem falar que estão passando por uma situação, elas não querem falar que elas estão com um problema, elas não conseguem falar sobre o problema. Escutar com presença é isso, é ver que muitas vezes aquela pessoa, ela está precisando só de um abraço, ela está precisando só de um momento de acolhimento, né? Ajudar sem perguntar a crença, essa é uma das coisas que eu mais aprendi no trabalho da caridade. Porque assim, quando a gente se encontra assim para fazer alguma coisa, muitas pessoas, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou da Umbanda. E aí, o que acontece? Todo mundo está fazendo a mesma coisa, a gente está amando ali. A gente só está amando, a gente está fazendo as coisas de uma forma amorosa, né? Tem muitos trabalhos voluntários que eles não dependem só da casa de oração. Eles só dependem, não sei se vocês conhecem a Liga do Bem. Eu já fui da Liga do Bem. Não dependia de nenhuma religião, não dependia de nenhuma entidade, assim. Só dependia das pessoas que tinham vontade de ir lá colocar uma fantasia de super-herói e fazer alguma coisa. E muitas vezes essa coisa era só escutar, era só estar ali presente, era só estar ali ouvindo o que aquela pessoa tinha para falar, acolhendo ela, falando uma palavra do Evangelho, né, de uma forma mais ampla, não precisa fechar no espiritismo, mas de uma forma mais ampla, falar a palavra do Evangelho, porque às vezes é isso que a pessoa está precisando. E respeitar as dores que a gente não conhece. Recentemente, muitas pessoas adultas estão descobrindo autismo, né? E muitas vezes elas não conseguem, não sabem lidar elas mesmas com isso. E aí o que acontece? Às vezes alguns adultos autistas têm alguns jeitos que a gente fala, nossa,
essa pessoa é tão diferente, né? Ela é muito diferente de mim. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando, eu não estou acolhendo, porque ela tem uma dor, ela só não sabe falar qual dor que ela tem, né? Porque ela não aprendeu sobre isso, ela está aprendendo agora. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai começar o processo dela, entender, e a gente precisa respeitar essa dor. Eu estou aprendendo muito sobre isso, né? Porque são situações que muitas vezes, dentro da área da comunicação, a gente se depara ali com uma pessoa que aparentemente, na fisionomia, ela não tem nenhuma limitação, mas ela internamente precisa de um momento, né? Então, hoje em dia a gente tem muitos adultos sendo diagnosticados tardiamente, e olha só quantas pessoas a gente julgou, quantas crianças a gente não viu na escola que era diferente da gente, a gente ficou, essa criança não sei não, hein? Tá diferente de mim. Em vez de acolher, a gente fez o que a gente julgou, né? Então, assim, a gente nunca sabe a dor que o outro carrega. O luto é uma dor silenciosa também. O luto é uma dor, assim, ela é implacável e silenciosa. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Criar ambientes seguros para todos. No trabalho da caridade, a gente tem que criar um ambiente seguro para, independente da crença, essa pessoa se sinta à vontade para ficar perto da palavra de Jesus, para ficar perto dos mentores, da espiritualidade amiga, né? Porque são ambientes seguros para todos, independente de religião, é só amor. Então eu coloquei, seja qual for a nossa fé, o amor será sempre a linguagem que todos entendem. Eu sou apaixonada por pet, trabalhei no pet shop, adoro gato, cachorro, já teve até bode que foi tomar banho lá. Foi uma sensação, o bodinho tomando banho no pet shop. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas cachorro, não gosto de cachorro, e não sei o quê. Mas não tem coisa mais gostosa do que chegar em casa, num dia que você está triste, num dia que você teve um dia difícil, e seu gato sentado do seu lado e ficar assim do seu lado, assim, ó, com a cabecinha, procurando um carinhozinho. Isso acalma, isso é muito real, isso acalma. Esse amor, que é uma linguagem que a gente não entende, acalma a gente. É o amor. É pura e simplesmente a linguagem do amor. E Madre Teresa de Calcutá, que mulher, né? Gente, eu sou fascinada pela história dela, por todo o caminhar dela. Porque ela foi uma pessoa que ela levou muito a sério aquele negócio de negar a si mesma, né? Ela negou a si mesma o tempo inteiro e trabalhou muito, né? A gente fala sempre do Chico, dentro da nossa religião, a gente sempre traz o Chico, o Divaldo como exemplos. E aí fui diferente e trouxe Madre Teresa, porque a Madre Teresa, ela foi puramente o trabalho da caridade, para a gente ver que não precisa ser do espiritismo para fazer caridade. A gente tem caridade em todas as religiões, a gente tem amor ao próximo em todas as religiões. O trabalho de Jesus Cristo, ele está dentro de todas as religiões. A gente só precisa entender e acolher de uma forma bem simples, assim. Eu sei que é simples falar isso, parece simples falar assim, a gente tem que entender, mas é difícil também, né? A gente demora um pouquinho de tempo para processar. E aí ela falou, dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Então às vezes a gente fica com medo. A gente fica com medo de falar coisa errada, igual eu falei. A gente fica com medo de fazer uma doação. A gente fica com medo de não saber quem ajudar, como ajudar. Mas não é sobre você e a pessoa que você está ajudando. É sobre você e Jesus. É sobre você e o seu caminhar evolutivo para o amor ao próximo. E essa imagem é da série The Chosen que eu falei, que é a imagem que eles fizeram do Sermão da Montanha, que é um sermão bem conhecido, bem famoso, né? E, por incrível que pareça, essa frase é uma frase de uma música de anime.
quando eu era criança, eu assistia muito anime, TV Globinho, Rede Cruz, né? Essas coisas assim. Eu era muito apaixonada por anime. E se você for parar para ver as letras, é sempre te incentivando a fazer algo. Então, essa letra em si, ele fala: você pode iluminar esse mundo obscuro com sua voz gentil. Que foi o que Jesus fez, né? Jesus, ele iluminou o mundo, trazendo o quê? Palavra de gentileza. As pessoas naquela época esperavam que Jesus, o Messias, fosse um guerreiro, fosse alguém que ia pegar a espada e ia lá tomar tudo à força. E aí, o que Jesus fez? Não, eu não sou esse Messias que vocês estão esperando. Eu sou o Messias que veio, sim, lutar uma batalha. Mas essa batalha é contra a violência. E eu vou lutar essa batalha com amor. Jesus, então, ele ajudou todo mundo. Ele ajudou pessoas que maldiziam ele. Ele ajudou pessoas que, até no último momento dele ali, na cruz, ele pediu perdão para Deus por nós. Porque nós não sabíamos exatamente o que nós estávamos fazendo. Então, o que Jesus fez? Ele foi o maior exemplo de palavra gentil que a gente tem. Às vezes, um bom dia é o que a gente precisa para seguir, né? E a gente não dá nem bom dia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Falar sobre amor ao próximo é um tema muito fácil e um tema muito difícil. Mas para uma sexta-feira dessa chuvosa é uma coisa muito boa. Muito obrigada. Faço sim. Querido e amado Mestre Jesus, nós agradecemos hoje, Senhor, por essa oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, encarnados e desencarnados, para escutar um pouquinho mais sobre o amor ao próximo, Pai. Essa missão que o Senhor nos deixou, que faz toda a diferença nos nossos dias, que faz a diferença para nós, que faz a diferença para os nossos irmãos. Que hoje todos aqueles que estão aqui e os que não puderam estar, sejam iluminados e abençoados pela luz de Cristo, essa luz tão salutar. Nós pedimos, Senhor, que o final de semana seja um final de semana tranquilo e que nós possamos continuar seguindo no caminho da caridade, orando, Pai, para todos aqueles irmãos em sofrimento, que nesse momento estão em guerra, que estão em hospitais, todos esses irmãos que estão precisando de assistência, que a espiritualidade superior se faça lá presente. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. É só tirar aqui, seu Godoy? Passei um pouquinho, né? Depois que eu vi. Possam assistir sempre que quiserem através do YouTube, tá? Essas palestras ficam lá. E é isso, gente.